Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos que nos vão depois seguir. Espero que esteja tudo bem com todos. Eu hoje trago uma mensagem, portanto, que dei por título Verdadeiros Adoradores de Deus. Portanto, irmãos, assim como eu, acho que temos que estar sempre gratos a Deus por tudo o que Ele fez por nós e assim sempre o adorarmos e louvarmos de coração. Portanto, a adoração tem que ser um foco para nós, tanto na igreja como no nosso dia-a-dia. Temos que ser verdadeiros adoradores. Temos que ter muito amor no nosso coração, portanto, não só para nós, como também para poder transmitir ao próximo. Adorar a Deus não é simplesmente nós cantarmos um louvor na igreja. É um estilo de vida que nós temos que ter. Nós temos que ter esse estilo de vida. Ou seja, a adoração de Deus começa desde que nós acordamos, desde o nosso levantar. Exato. Só quando nós acordamos de manhã já temos que estar gratos a Deus Pelo dia. o Senhor nos vai oferecer mais um dia. É isso. E se o Senhor nos deu esse dia, então Ele vai nos guiar de certeza absoluta. Graças a Deus. Se nós temos o Senhor no nosso coração, vamos sempre agradecer por mais um dia. E podemos ver em João 4, o versículo 23. 4, 23. João 4, 23, onde diz: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Portanto, irmãos, o Senhor procura sempre corações sinceros e gratos. E melhor que ninguém, o Senhor nos conhece. E, portanto, vamos sempre pedir ao Senhor para estar connosco, para nos dar sempre sabedoria, para nós continuarmos sempre a caminhar no caminho certo. Se nós estivermos atentos, podemos ver que tudo o que está na palavra está-se a cumprir, dia após dia. Não sabemos se o Senhor vem hoje, se vem amanhã, para nos vir buscar. Mas uma coisa nós temos a certeza, o Senhor vem buscar verdadeiros adoradores. Portanto, assim como eu, de certeza que os irmãos querem, quando o Senhor vier, que o Senhor nos leve e vamos ter a paz de certeza absoluta. Portanto, vamos sempre ter no nosso coração, fazermos sempre a nossa parte, tentar sempre cumprir com os ensinamentos que estão na palavra. Portanto, irmãos, nunca podemos deixar de adorar ao nosso Deus por nenhum motivo. Temos que ser inabaláveis e aprender a crescer com as situações do nosso dia-a-dia e assim sermos verdadeiros adoradores. As coisas acontecem, como a gente sabe, não é sempre tudo como nós às vezes queríamos, mas com o Senhor no nosso coração é sempre tudo mais fácil. Eu digo isto muitas vezes, mas é mesmo assim. Amém. É tudo mais fácil, porque eu tenho essa experiência. Conforme fui crescendo e aprendendo a palavra, tentando sempre, dia após dia, pôr os ensinamentos na prática do meu dia, as coisas são muito mais fáceis. As barreiras levantam-se, mas as coisas é muito mais fácil a gente conseguir. A gente depois, quando podemos estar mais fracos, a gente ora, a gente louva, a gente adora a Deus e quando acabamos, estamos mais confortados, com mais força, o Senhor dá-nos sabedoria e então vamos enfrentar o problema de outra forma, de certeza absoluta. É isso mesmo. E podemos ver também o Salmo 136. O primeiro verso desse Salmo, Salmo 136. Portanto, o Salmo é todo baseado mais ou menos neste primeiro verso. Portanto, o primeiro verso do Salmo 136. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém. Ora, o Senhor só quer sempre o que é bom para nós, para os seus filhos. Portanto, se o Senhor nos salvou,
o Senhor entregou o seu Filho para nos salvar, então vamos ter sempre alguém a olhar por nós, a cuidar de nós, se nós andarmos sempre no caminho certo. Nunca nos podemos esquecer. O Senhor guarda-nos, o Senhor protege-nos, mas nós temos que andar sempre no seu caminho. Não podemos querer fazer as coisas à nossa maneira, muitas vezes fazermos coisas que às vezes até sabemos que nem está certo e depois, mais à frente, vamos sofrer as consequências. Mas se andarmos sempre no caminho do Senhor, é sempre tudo mais fácil. Portanto, irmãos, Deus merece toda a nossa adoração. Adorar é mostrar a nossa dedicação total, o nosso amor e respeito por Deus. Adorar a Deus é reconhecer sua glória e lhe dar a devida honra. Ora, temos sempre que honrar o nosso Pai. E assim o Senhor vai nos transformando, vai nos moldando. E Ele faz isso, mas nós temos que deixar de fazer isso. Assim como o barro é na mão do oleiro, o Senhor também vai fazer connosco. Vai-nos sempre moldando, vai-nos sempre ajudando. Às vezes fazemos algo, todos, ninguém é perfeito, eu faço, os irmãos também fazem coisas às vezes que podem não estar muito corretas, mas o Senhor vai fechando essas brechazinhas. Nós temos é que deixar e temos sempre que tentar, portanto, temos que admitir que erramos. Então, vamos tentar fazer as coisas da maneira certa. O Senhor vai-nos sempre moldando e nós vamos sempre tentando seguir com os seus ensinamentos. E podemos ver também o Salmo 107. O verso 15. O verso 15. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ora, devemos sempre louvar ao Senhor. Há bocado dizia benignidade, agora diz maravilhas. Amém. Para com os filhos dos homens. Ora, nós somos esses filhos, portanto, vamos sempre adorar ao Senhor de coração e de agradecimento. Temos sempre que agradecer ao Senhor por tudo o que Ele fez por nós. Deus, em cada decisão que nós tomamos, devemos ter sempre o cuidado de pedir a sua orientação, para que assim seja, que a sua vontade prevaleça e não a nossa escolha. Vamos sempre tentar, quando às vezes podemos estar numa situação que não sabemos bem a decisão que devemos tomar, vamos sempre pedir a orientação de Deus, que o Senhor nos ajude a seguir pelo caminho certo. Pois Deus é o único que nunca falha connosco. Amém. Logo não vamos deixar que ninguém, nem nenhuma emoção ou circunstância nos afaste de Deus. Ao fazermos isso, seremos verdadeiros adoradores, os quais são os que o Pai procura. Ora, vamos ter sempre, às vezes podemos não estar um bocado indecisos com alguma situação, podemos pedir uma opinião, claro, a uma pessoa conhecida, mas vamos ter sempre com o Pai, que Ele é que nos vai dar sempre a direção certa. Só o Senhor sabe todas as coisas. E podemos ver também em Mateus 16, se queremos ser verdadeiros adoradores, vamos tentar sempre ser à imagem do Senhor. E podemos ver aqui em Mateus 16, o versículo 24, 25 e 26. O 24 diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Portanto, irmãos, se realmente somos verdadeiros adoradores, vamos seguir sempre o caminho que Deus nos indicar. Portanto, como diz aqui na palavra que lemos, se nós perdemos a nossa vida por amor de Deus, vamos achá-la novamente e vamos salvar a nossa alma. Amém. Porque o Senhor vai-nos sempre indicar o caminho e vai-nos sempre ajudar
a nós sermos verdadeiros, para conseguirmos salvar a nossa alma. Portanto, irmãos, tanto na paz como na tempestade, vamos sempre louvar e adorar aquele que nos fortalece, pois nós sabemos que ao louvarmos e adorarmos, vamos ficar melhores de certeza absoluta do que estávamos. Como eu disse ainda ao início, nós podemos, às vezes, quando iniciamos o louvor, podemos não estar muito bem, mas se louvarmos, pedirmos ao Senhor para nos fortalecer, para nos renovar, de certeza absoluta, quando acabarmos de louvar, passado uns momentos, vamos nos sentir mais fortalecidos, de certeza absoluta. É verdade. O Senhor vai nos ajudar, vai nos renovar, nunca duvide disso. Às vezes, mesmo que estejamos assim mais fracos, nunca duvide que isso pode acontecer. Tente sempre fazer e vamos ver. Depois de louvarmos ao Senhor, de adorarmos ao Senhor, pode ser a cantar, pode ser uma oração, vamos estar mais fortalecidos de certeza absoluta, mesmo que isso, portanto, seja logo ao início do dia. A continuação do dia vai ser mais fácil, de certeza absoluta, e vamos estar mais confortados. E podemos ver também o Salmo 46. Salmo 46 e os versos do 1 ao 4. Portanto, 46, 1 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus e o santuário das moradas do Altíssimo. Portanto, irmãos, mesmo que tudo pareça muito complicado, segundo diz, portanto, como a gente pode ver aqui neste salmo, que as coisas estejam muito, que a gente veja, como é que eu vou ver o fim desta situação? Nunca vamos desistir, nunca vamos desanimar, e como lemos aqui no fim, a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Portanto, o Senhor vai-nos sempre dar sabedoria, de certeza absoluta, para nós continuarmos. Portanto, vamos ter sempre confiança no Deus que nós servirmos, que Ele jamais se vai esquecer de nós. E também podemos ver em 2 de Coríntios, onde tem, no versículo 12, 9, capítulo 12? Sim, 12, 9, que o que o Senhor disse a Paulo. Eu tinha essa palavra no meu coração. Está aqui marcado. É dos filhos da carne. Aquela coisa, fantástico, que louvado seja Deus. É verdade, é verdade. Esta palavra não me tem deixado durante o dia de hoje. É curioso. Graças a Deus. 2 Coríntios, miúda. 12. 2 Coríntios 12. Miúda, desculpa lá, eu chamar miúda. Ninguém me chama miúda. Eu tenho no versículo 9, não sei se é isso que o pastor estava a dizer. Eu tenho 9. É isso mesmo, é. Ai, Era do 9 até ao 10? É o 9 e o 10. O 9 e o 10. É isso mesmo. Está aqui marcado. 2 de Coríntios, o 12, 9 diz: Portanto, mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Portanto, irmãos, o Senhor sabe até onde é que nós conseguimos ir, até onde é que vão as nossas forças. E, portanto, também podemos ver depois o 10, que diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Por mais que Paulo tivesse que sofrer, ele entendeu que o segredo é de depender de Deus. Amém. Portanto, temos que depender de Deus e o adorar em qualquer circunstância da nossa vida.
Pois quando nós ficamos fracos, Deus se torna mais presente na nossa vida e vamos seguir o que é certo. Amém. Porque quando o Senhor, porque muitas vezes, se nós, às vezes, e, portanto eu interpreto assim, se não estamos tão fracos, queremos fazer as coisas à nossa maneira. E assim, se estivermos fracos, Já não conseguimos. nós julgamos que estamos fracos e que não vamos conseguir. Não. Alguém que nos ajude. Não é? Então vem É isso. a ajuda do Senhor. Pede. Estamos fracos, mas não estamos fracos. É Vamos isso. ficar fortes porque Exatamente. o Senhor é que nos vai É, ajudar. é verdade. Então aí é que Paulo viu e nós também temos que ver isso, porque o Senhor vai-nos sempre ajudar. Portanto, a verdadeira adoração é nós abrirmos o nosso coração para Deus, a fim de que Ele nos transforme e assim tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. E assim Ele vai-nos sempre ajudar. Graças Portanto, a Deus. vamos sempre ser como Paulo. Não vamos querer fazer as coisas à nossa maneira e pensar que somos todos campeões, porque não. Às vezes vem aquela altura Maneira que não nenhuma. podemos ser assim. Mas se formos como Paulo, vamos sempre admitir que precisamos da ajuda do Senhor e o Senhor vai-nos sempre ajudar. Podemos estar fracos, mas vamos ficar fortes. É como aquela analogia das pegadas na praia. Ah, As pegadas na praia. Começa a analogia. Sim. Quando a gente começa a ver as pegadas mais Pegadas fundas, na areia. então eu tenho estado a carregar-te. Não é? Exatamente. Portanto, por isso o Senhor nos ajuda sempre e temos sempre motivos para lhe adorar, para lhe agradecer. Pronto, era como eu já disse, as coisas podem não correr como a gente quer, mas muitas vezes o que nós queríamos até não era o melhor. Portanto, se não foi assim, mas o Senhor vai-nos sempre dar coisa o melhor. que é melhor para nós. É Nós isso. na altura podemos até nem ver, É. mas mais à frente vamos É a verdade, perceber de é isso certeza mesmo. absoluta que o Senhor só quer o melhor para nós. É mesmo. Portanto, espero que tenha sido uma palavra. É engraçado que essa analogia das pegadas na areia também determina essa parte. Ele não estava a ver nada, até que se percebe que as pegadas estavam a tornar-se cada vez mais fundas. Era sinal que alguém estava a pegar nele. Não, é que ele deixou de ver 4 pegadas, passou a ver só 2. Pronto, também pode Sim, ser sim. nessa Não, é isso ótica. mesmo. É mesmo é nessa isso ótica. mesmo. Quando ele deu conta, olhou para trás e viu só um par de pegadas. E disse assim, bom, e senhor, fundas. então onde é que Onde é que tu me ajudaste? abandonaste-me? Pois. Não, eu não te abandonei, eu peguei-te ao No colo. colo, exato. É É mais ou menos essa analogia. Mas é exatamente. interessante a palavra da Carla, porque esta palavra tem vindo a trabalhar comigo o dia de hoje. Eu vou só... Não era por qualquer razão que estava Espírito. marcado. Tá, Não desligo. Não, eu vou só enquadrar. Estava desenquadrado. É. E é curioso que o Paulo, aqui, quando ele escreve aqui, ele depois diz que está pronto a ir visitá-los pela terceira vez. Porque o Paulo quis, o Paulo chegou a uma certa altura em que, quando falou das finanças, ele até disse, não quero que vocês se sintam ofendidos por isso, porque eu nunca vos fui pesado. Eu nunca vos fui pesado. Ele diz aqui, a dado passo, ele diz aqui no verso a continuar, o 11 diz assim, fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos. Nós hoje podemos falar isso, aos superapóstolos. Não é? Ele era uma pessoa que ninguém lhe ligava, mas ele em nada foi inferior aos superapóstolos. Exato. E então ele disse aqui, embora em nada seja, embora eu nada seja, ou seja, eles podem ser superapóstolos, eu nada sou, mas em nada também fui inferior, portanto, o que eles são não são, não me interessa. Mas as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança, em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no facto de eu nunca ter sido um peso para vocês. Ou seja, dinheiro da vossa parte nunca recebi. E Corinto era uma igreja riquíssima. Era um porto de mar, portanto era um povo próspero, era um povo com dinheiro. Não é? E ele chegou a dar ponto a dizer que eu expoliei outras igrejas para não ser pesado para vocês. E então ele depois diz aqui assim, perdoem esta ofensa, ou seja, não se sintam ofendidos por causa disso. Ainda por cima ele foi dizer. E depois disse, agora estou pronto para vos visitar pela terceira vez e não vos serei em peso, porque o que desejo não são os vossos bens, mas são vocês. Além disso, os filhos não devem ajudar riqueza, não devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Exato. Havia um líder de uma certa determinada denominação que nós falámos há bocado,
que dizia, querem é vir ao bolso do pai, como se o dinheiro que ele tem não fosse das ofertas dos crentes. E então ele tinha a cara de pau, dizendo, eles querem é vir ao... Quando um pastor estava com dificuldades, ponha fé para o pão, em vez de ajudar, não, ponha fé para o pão. Ele dizia, eles querem é vir ao bolso do pai e tal, e não sei o quê. Mas quando na verdade está aqui a dizer que não é tesouro os pais para os filhos, não é tesouro os filhos para os pais, mas os pais para os filhos. Não é? Portanto, era uma forma errada de ver o Evangelho. Claro. Mas aquilo que Deus me quis transmitir foi o seguinte, nós temos que criar sempre a expectativa de que quando nós estamos, mas há que ter atenção numa coisa, ele está aqui a dizer por amor de Cristo. Passou por isso por amor de Cristo. Ele a dar passo e diz assim, a minha graça é... Ele orou 3 vezes, ele não expulsou o demónio, ele não expulsou o espírito. Ele orou 3 vezes a Deus para Deus o livrar daquilo. Hoje em dia qualquer um bate no diabo e bate o pé e aponta o dedo e faz 30 por uma linha. O que é certo sabido é que o diabo faz deles gato de sapato. E ele aqui disse 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele disse, minha graça é suficiente para ti, tu não precisas disso. Tu precisas é de viver aqui. Aqui. Em mim. Aqui em mim. A minha graça é suficiente. Não tenhas problema nenhum. Porque havia uma tendência do envaidecer. O Paulo era corria o risco da vaidade. Porque por causa de ser uma pessoa eloquente, por ser uma pessoa muito sábia e tudo mais. Aliás, ele começa a falar isso. Conheci um homem em Cristo que há 14 anos fui arrebatado ao 3º céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe e tal. E ele estava a falar dele próprio. Estava a usar uma linguagem para não dizer eu. Conheço uma pessoa. E aí ele estava a falar dele próprio. E depois aqui dizia, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele disse, a minha graça te basta, ou a minha graça é suficiente para ti. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu entendo, realmente é verdade. Todos nós passamos por momentos de dificuldade. E é nos momentos de dificuldade que nós nos aproximamos mais dele. Então, isto é para ser direto. Ninguém nos conhece tão bem quanto ele. Ele é que sabe como nos manter próximo dele. É isso. É verdade. E por vezes a maneira mais sábia de nos manter próximo dele é por vezes fazendo-nos passar por dificuldades, por problemas, por tribulações. Sim, sim. Porque aí ele sabe que como o filho pródigo, no meio do aperto, voltou para o pai. Exato. E connosco espiritualmente é precisamente a mesma coisa. E o Paulo entendeu isso, disse, para lá. Ele não o afastou de mim porque ele era necessário a mim. É como aquele cão que anda que morde as patas das ovelhas para as ovelhas para eles irem juntando as ovelhas. Não é para as destruir, é para as juntar. É para as juntar. E connosco, o diabo, ao fim e ao cabo, o diabo é um ser de Deus. Por incrível que pareça, o livro de Jó mostra-nos perfeitamente isso. Olha, tira o que quiseres, agora a vida não lhe tocas. Portanto, ele só age pela permissão de Deus. Claro. E dando-me nós lugar. É isso. Porquê é que Deus permitiu que ele fosse à vida do Jó? Tu não tens outro caso como o Jó. Porque o Jó era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem que se desviava do mal, era um homem sincero, portanto era um homem que levava a lei à risca. E o que é que o diabo trouxe? Trouxe o desafio. Tu pensas que ele te adora de balde? Ou seja, não é por causa da cá esta palha. Não o tivesses tu cheio de bens, feito prosperar, sabias de ver se ele te coisa ou não. Então eu vou-te provar que o meu cervejão não é como tu pensas. Quem conhece o Jó sou eu. Claro. Então vai e faz tudo o que tu quiseres. A Bíblia diz que o Jó nunca disse mal de Deus. É verdade. Nunca. Isso Ele até disse para a mulher, tu falas como uma louca. Então receberíamos os bens e não receberíamos os maus. Isso Estás a ver? A umbridade desse homem, nós temos muito que aprender com ele. E o Paulo aqui chega à mesma conclusão. Diz ele, portanto eu me gloriarei ainda mais, alegremente, nas minhas fraquezas. Porquê? Porque eu tenho a certeza que quando eu estou fraco, alguma coisa Deus vai fazer acontecer. É verdade. Porque primeiro ele vai agir em mim, depois vai agir através de mim. É isso. No naufrágio não foi assim que aconteceu. Foi. Primeiro Deus agiu em Paulo e depois agiu através de Paulo. Paulo, não temas. É isso. Pronto, o medo foi embora. Agora estás em ponto tropeçado para eu te usar em favor dos outros. É verdade. É isso. Olha, Deus te deu todos os que estão contigo. É isso. Porque agora estás em condição, Deus salva-guardas. É isso mesmo. E a adoração que a Carla estava a falar, a verdadeira adoração, a verdadeira adoração só pode partir de um coração convertido.
coração convertido. Se não houver amor verdadeiro, não há conversão. É verdade. É isso. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Portanto, e quando o medo é lançado fora é porque houve uma verdadeira conversão. Então, a verdadeira adoração é a entrega total a uma pessoa que nós amamos pelo que ela é e não pelo que ela nos possa dar. Exato. É isso mesmo. O louvor é honrar a pessoa pelos feitos dela. Olha, aquele matou não sei quantos lá em África e tal, toma lá uma medalha de herói da pátria e tal, pelos teus feitos. Isso é louvor. Agora, a adoração não tem nada a ver com louvor. Louvor é uma coisa. E a adoração Louvor é nós honrarmos a Deus pelo que Ele fez. Pois, exato. Agora, a adoração é pelo que Ele é. Tu és bom, a tua misericórdia perdura para sempre, o teu amor é infinito. Isso é uma forma de o adorar. Isso é uma forma de o adorar. É nós, não, mas é mesmo, a adoração é isso. A expressão da adoração é o reconhecimento pelo caráter de Deus e por quão bom Ele é. Exato. Foi como a Carla leu nos Salmos. Olha, porque o Senhor, a tua misericórdia perdura para sempre, porque o Senhor é bom, Ele a todo o tempo é bom. Isso é adoração. Isso é adoração. É muito bom. E então é pondo em prática essas coisas. Eu sei porque é que Deus colocou isto no meu coração, porque é assim, quando nós estamos a passar por uma dificuldade, nós não podemos deixar-nos prender pela circunstância. Não, nós temos que superar a circunstância na certeza de que Deus é connosco. E Deus vai fazer primeiro em nós e depois através de nós. Amém? Amém? É mesmo isso. Vamos ter uma palavra de oração antes de terminarmos a nossa ligação. Querido Pai, vamos dar aqui as nossas mãos. Amor. Querido Deus, não faz mal. Querido Deus e querido Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Sim, meu Pai. Queremos agradecer pela Tua palavra, pela sabedoria que nos tens acrescentado, pela revelação que Tu tens trazido. Sim, Pai. E é com base no conhecimento que temos acerca de Ti que trazemos à Tua lembrança todos os nossos irmãos que estão em férias, É verdade. meu todos Pai. aqueles irmãos que estão passando por dificuldades neste momento, Sim. nomeadamente o nosso irmão Zé. Sim, meu Pai. Senhor, que ele seja realmente agraciado por Ti Sim, e Pai. que ele recupere rapidamente, que esteja pleno de condição para poder estar connosco na sexta-feira à Sim, meu noite. Pai. Esse é o desejo do coração de todos nós, É verdade. em nome de Jesus. Amém. Senhor, olha para todos aqueles que estão carenciados do Teu toque divino, porque só Tu és Deus. Sim, Pai. Quanto a nós, te agradecemos pela palavra, Obrigado. nós Te adoramos por como Tu és tão bom para nós, Senhor. Obrigado pela família que nos tens dado, Sim, Pai. obrigado pelos irmãos em Cristo que Obrigado. nos tens acrescentado, que nos tens trazido. Nós Te louvamos e bendizemos em Sim, nome de meu Pai. Jesus. Amém. 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 E amém. Abençoa também todos aqueles que estão em casa, Obrigado. que vão assistir a esta reprodução, em nome de Jesus Cristo, que nos constituíste por bênção para eles também. Sim, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Graças. Quero lançar também um convite aos irmãos que estão lá em casa e àqueles que nos vão ver, que nos visitem no Lavradio, na Rua Gilianes, no número 3, todas as sextas-feiras às 9 horas da noite e todos os domingos às 10 horas da manhã. Serão bem-vindos, serão bem recebidos, porque vocês fazem parte da família de Deus. Amém. Deus vos abençoe. Amém. Aleluia. Até quarta-feira próxima. Graças estamos, Senhor.